Eu Nightingale, a atitude de vencedor. Por que algumas pessoas se dão tão bem na vida enquanto tantos outros não? E a primeira coisa que vamos falar é a palavra mágica. Os especialistas chamam isso de a palavra mais importante. Tanto quanto que os resultados que obtemos da vida estão preocupados com esta ou qualquer outra linguagem, e essa palavra é atitude. É a nossa atitude perante a vida que determinará a atitude da vida em relação a nós. Vamos encarar o fato honestamente: somos nós que moldamos nossas próprias vidas e as formas de como os fatos serão determinados por nossas atitudes. Uma pessoa com uma atitude ruim em relação a aprender, por exemplo, não vai aprender muito até que ele mude sua atitude. Se tomarmos a atitude de que não podemos fazer algo, que geralmente não faremos, esta é uma atitude de fracasso e estamos nocauteados antes mesmo de começarmos. Então, sabemos que o que recebemos da vida, o que realizamos ou deixamos de realizar, se deve em grande medida à nossa atitude geral. William James da Universidade de Harvard coloca: é assim a maior descoberta da minha geração, é que os seres humanos podem alterar suas vidas, alterando suas atitudes da mente. E não é maravilhoso que tenhamos isso como medida de controle? Antes de começarmos a falar sobre a nossa atitude em relação ao mundo, vamos conversar sobre nossa atitude em relação a nós mesmos. Uma vez que a atitude que tomamos em relação a nós mesmos é o que determina nossa atitude em direção ao mundo. Agora, aqui, chegamos a um fato um pouco estranho, e estamos tão familiarizados com nós mesmos, que tendemos a darmos por certo, tendemos a minimizar as coisas que podemos realizar, os objetivos que podemos alcançar, e para alguns, há uma razão igualmente estranha, que acredita que os outros podem realizar coisas em nosso campo que nós não podemos. Existem literalmente milhões de seres humanos vivendo cabisbaixos, entristecidos, frustrados, vivendo defensivamente simplesmente porque eles tomam uma atitude defensiva, duvidosa para si mesmos, e consequentemente, para a vida em geral. Muitas pessoas suspeitam e se opõem a mudar, mas a mudança é a única coisa na vida com a qual podemos contar absolutamente. Pessoas que permanecem jovens todos os anos de suas vidas não apenas acolhem as mudanças, mas as vê como realmente novas oportunidades para mais crescimento. A atitude é um reflexo do resultado de uma vontade da pessoa. É incalculavelmente poderoso o que pode trazer sobre resultados maravilhosos para nós, mas nós precisamos treiná-la pacientemente dia a dia. Agora vamos falar sobre as atitudes de pessoas que são bem-sucedidas, os 5% das pessoas que vão velejar através da vida, de um sucesso para outro e que mesmo quando falham em algo, dão de ombros e vão direto para fora novamente. Não importa quem é a pessoa, ou o que ela faz, homens e mulheres no negócio de vendas, executivos, pessoas em todas as profissões, esposas e mães, estudantes, são as melhores pessoas nas forças armadas, funcionários públicos, homens e mulheres a serviço da religião, trabalhando. São homens e mulheres em todos os campos de atuação, onde quer que você encontre uma pessoa fazendo um excelente trabalho e trazendo excelentes resultados, você vai encontrar uma pessoa com o tipo de atitude correta, que essas pessoas tomam. Atitude em relação a si mesmos que eles podem cumprir com o que se propõem a realizar, que não há uma boa razão na Terra porque eles não podem ser competentes, bem-sucedidos. Eles têm uma atitude saudável para si mesmos, e consequentemente, para a vida e as coisas que eles querem concluir. E por isso, conseguem algumas coisas notáveis e eles vêm a ser chamados de sucesso excepcional, de brilhantes, sortudos e muitas outras coisas. Eles são com bastante frequência não mais brilhantes ou notáveis do que a maioria das pessoas por quem estão cercados, mas eles desenvolveram a atitude certa e eles encontraram a sua realização não muito difícil e muitas vezes, surpreendentemente fácil, simplesmente porque parece que tão poucos estão realmente tentando, realmente acreditando em si mesmos. Pessoas de sucesso vêm em todas as formas de tamanhos e em graus variados de tipo de inteligência e assim por diante, mas todos eles têm uma coisa em comum. Esperar mais bem da vida do que mal, eles esperam ter sucesso mais do que falhar. Se você quer algo que vale a pena, pegue a atitude de que há muito mais razões pelas quais você pode tê-lo, do que há do que você não pode e se propõe a ganhar. Vá atrás dele, trabalhe nisso, peça,
e em 9 de cada 10 vezes você vai conseguir. Nosso ambiente é realmente um espelho de nossa atitude mental. Se não gostamos de nosso ambiente, temos que mudar nossa atitude primeiro. Entenda, o mundo não tem favoritos e é impessoal, não importa se nós vamos mudar ou não. Adotar uma boa atitude saudável em relação à vida não afeta o mundo e as pessoas nele, quase tanto quanto nos afeta. Seria impossível sequer estimar o número de empregos perdidos, o número de promoções perdidas, o número de vendas não realizadas, o número de casamentos arruinados por más atitudes. Mas você pode contar na casa dos milhões os empregos que são mantidos, mas que as pessoas odeiam. Os casamentos que são tolerados, mais infelizes. Tudo por causa de pessoas que estão esperando que o mundo e os outros mudem para eles. Em vez de ser grande o suficiente, e sábio o suficiente para, pelo menos fazer um teste que irá provar além de qualquer sombra de dúvida, onde a maioria ou uma grande parte do problema está, conforme estudos feitos na vida de que, literalmente, milhares de pessoas de sucesso mostraram, que irradiam confiança e garantia, de que eles esperam o sucesso e eles obtêm sucesso. Você pode identificar essas pessoas pelo caminho, como elas andam, pelo jeito que elas olham e agem. Você pode sentir isso sobre elas, quando elas entram em uma sala, podem ser baixos e gordos, ou alto e magro, ou qualquer combinação, mas elas têm sobre elas a atitude de sucesso. Agora eu quero que você perceba, se você já, não que em 5 anos ou menos, você pode ir direto ao topo do trabalho, que você está fazendo agora, eu sei disso, mas a questão importante aqui é esta, você sabe disso, no minuto que você souber, você terá esta atitude certa que eu estou falando. O meio mais fácil e eficaz de formar um hábito de boa atitude é comece a agir como se você tivesse uma boa atitude expectante positiva em relação à vida. Isso mesmo, comece agora a andar, agir e parecer que você pertence a esse grupo. Se você já está entre os 5 primeiros por cento, você saberá o que quero dizer. Se você nunca experimentou, você vai se surpreender no que acontece, quando ações desencadeiam sentimentos, assim como sentimentos desencadeiam ações. Agora deixe-me dizer-lhe um pequeno teste que você pode fazer, o que provará além de qualquer sombra dúvida, de que uma boa atitude pode mudar a vida de uma pessoa tão dramaticamente como caminhar de um quarto escuro para a brilhante luz clara do dia. Não muito tempo atrás eu li um texto que dizia que a vida é chata apenas para pessoas chatas. E isso é verdade, mas também poderia ter lido a vida é interessante apenas para pessoas interessantes ou a vida é bem-sucedida apenas para as pessoas de sucesso. E o que estou tentando dizer é que você deve primeiro tornar-se mentalmente a atitude do ponto de vista do que você deseja alcançar. Um famoso dono de restaurante estava sendo entrevistado por um repórter que lhe perguntou quando ele havia se tornado bem-sucedido. Ele respondeu: "Eu já era bem-sucedido quando eu estava dormindo em bancos de parques, porque eu sabia o que eu queria fazer e o que eu faria." Em resumo, sua atitude tinha sido uma das atitudes de sucesso, de esperar sucesso muito antes que as recompensas materiais, tangíveis de sucesso fossem conquistadas. Agora lembre-se, como uma pessoa deve agir e olhar e o porquê dessas coisas. Se sentir bem-sucedido antes do sucesso que ele procura, pode acontecer. É provável que você conheça pessoas que parecem ser o que os outros chamam de pessoa de sorte, todos os tipos de coisas boas e maravilhosas parecem acontecer para elas e elas dão a impressão de estarem felizes, navegando pela vida, tendo um tempo maravilhoso e ficando mais realizadas em um ano do que a maioria das pessoas. Isso foi descoberto cientificamente. Se alguém quiser conscientemente fazer o teste que eu vou recomendar e ficar com ele todos os dias, pelos próximos 30 dias sem falha, essa pessoa pode se juntar a este pequeno feliz e extremamente produtivo grupo de pessoas, os 5%. Ele vai encontrar-se tornando-se sortudo como eles dizem, e a maioria de seus problemas vão muito bem cuidar de si mesmos. Isso você pode ter certeza, de que os resultados serão nada menos que incríveis. Agora não faz diferença o quão boa atitude da pessoa teve no passado, tudo pode ser melhorado e é os pequenos refinamentos sobre algo que já é bom que o torna ótimo. Então aqui está o teste, para os próximos 30 dias agir em direção a todo mundo e todos com quem você entrar em contato com a atitude que representa o tipo de resultados que você quer alcançar, isto é,
Se o resultado que você quer é mais sucesso no que você está fazendo, haja como você já esteja na posse do sucesso que você procura. Se você quer que os outros o tratem com admiração e respeito, trate os outros com admiração e respeito primeiro. Você já parou para pensar isto? Cada ser humano na Terra é o mais importante ser humano na Terra, tanto quanto ele ou ela está preocupado. Você pode nunca conseguir que alguém admita isso, mas é um fato. Para os próximos 30 dias trate cada pessoa com quem você entra em contato como a pessoa mais importante da Terra, lembrando como você faz, para que, como no que diz respeito a essa pessoa, ela é agora, a razão de eu tratar a todos deste jeito. É principalmente porque isso é como os seres humanos devem tratar o outro e porque vai ajudá-lo a formar um hábito que vai lhe trazer incríveis e maravilhosos resultados para o resto da sua vida. Você já notou que quanto maior você fica em qualquer organização de valor, melhor as pessoas parecem se tornar? Você vê que quanto maior a pessoa, mais fácil é conversar com ela, para se dar bem ela, para fazer negócios com ela. Você sabe por quê? É porque ela tem uma boa atitude e pessoas com as melhores atitudes apenas gravitam naturalmente em direção ao topo. Então, por 30 dias, age em relação aos outros, no mundo em geral, exatamente da mesma maneira que você quer que o mundo e os outros ajam em sua direção. Trate sua esposa ou marido como a pessoa é, realmente a mais importante pessoa em sua vida, faça o mesmo com as crianças. Leve ao mundo todas as manhãs por 30 dias, o tipo de atitude que você teria se você fosse o ser humano mais bem-sucedido na Terra, e observe como ela rapidamente se transforma em uma atitude habitual. Quando uma pessoa faz isso, ela deve perceber que ele já se colocou no caminho para o que ela procura. Ela está com certeza agora, entre os 5% das pessoas neste ou em qualquer outro país que ele preparou o terreno e plantou a semente. Ele fez de si mesmo um hino e encarnação do que ele procura, antes que o metal possa ser fundido em um molde, o receptáculo expectante deve primeiro ser moldado, antes que um edifício possa ser erguido, deve ser feita a escavação e a fundação lançada e antes que uma pessoa possa alcançar o tipo de vida que ela quer, ela deve se tornar esse tipo de indivíduo, que deve pensar, agir, falar, andar e conduzir a si mesmo em todos os seus assuntos como faria a pessoa que ela deseja se tornar. Ela é então realmente essa pessoa e as coisas que essa pessoa teria e faria virá naturalmente a ela. Imediatamente uma mudança será notada, as irritações que costumavam frustrar e incomodar desaparecem. Quando alguns indivíduos menos informados lhe dão um aborrecimento, fica na pista quando alguém corta na frente de você com o carro dele ou atua em qualquer outro modo que mostra sua ignorância e falta de cortesia, não se permita cair para o seu nível. Tenha pena dele por isso. É o que ele realmente merece. É esse mesmo grupo ao qual uma pessoa não quer pertencer e se ele age como eles, bem vamos encarar, ele pertence a ele. Não há nada no mundo que os homens, mulheres e crianças querem e precisam, que a sensação de que eles são importantes, que eles são necessários e respeitados. Eles darão o seu amor, seu carinho, seu respeito e seus negócios para a pessoa que preenche essa necessidade, porque a magia da palavra é atitude. E resumindo alguns pontos para manter em mente. 1. É a nossa atitude no início de uma tarefa que, mais que qualquer outra coisa, afetará seu sucesso, seu resultado. 2. É a nossa atitude em relação à vida que determina a atitude da vida em relação a nós. 3. Somos interdependentes, é impossível ter sucesso sem os outros, e é nossa atitude em relação aos outros que determinam a atitude dos outros em relação a nós. 4. Antes que uma pessoa possa alcançar o tipo de vida que ela quer, ela deve se tornar esse tipo de indivíduo. Ela deve pensar, agir, falar, andar e conduzir-se em todos os seus assuntos como faria a pessoa que ele deseja vir a ser. 5. O quanto mais alto você vai em qualquer organização de valor, melhor será a atitude que você vai encontrar. 6. Sua mente pode conter apenas um pensamento de cada vez e uma vez que não há nada em tudo a ser ganho por ser negativo, seja positivo. 7. O desejo mais profundo do ser humano é ser necessário. Para se sentir importante, para ser apreciado, dê a eles e eles vão devolvê-lo para você. 8.
Procure o melhor em novas ideias. Como alguém disse, eu nunca conheci uma pessoa que eu não poderia aprender algo com ela. 9. Não perca tempo valioso transmitindo problemas pessoais, provavelmente não vai te ajudar e não pode ajudar os outros. 10. Não fale sobre sua saúde a menos que seja algo bom. 11. Irradie a atitude de bem-estar, de confiança de uma pessoa que sabe onde está indo. Isso vai inspirar aqueles ao seu redor, e você encontrará coisas boas que vai começar a acontecer com você. 12. Por último, para os próximos 30 dias trate todos com quem você entra em contato, como a pessoa mais importante do mundo. Se você vai fazer isso por 30 dias, você vai fazer isso para o resto da sua vida. Lembre-se das palavras de Walter de Scott: o sucesso ou a falha em qualquer empreendimento é causada mais pela atitude mental, do que por capacidades mentais. Obrigado por estar aqui. Ajude o canal a crescer, curta o vídeo, inscreva-se e ative as notificações.